Boa noite. Já pegou? Vamos iniciar mais uma noite de culto ao nosso Deus, mesmo em meio à pandemia, mas a gente pode meio que se dividir um pouco, né? Manter um pouco da distância e tentarmos louvar um pouco o nosso Deus, aprender um pouco mais a palavra dele e estarmos presentes aqui, tentando uma comunhão meio separada, mas ainda assim uma comunhão, né? Vamos orar, iniciar o nosso culto. Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que nos destes hoje. Obrigado por uma noite que iniciou, mais um domingo. Obrigado pelo culto desta noite que tivemos a oportunidade de fazer para Ti. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, nossas faltas, falhas, erros, transgressões. Nos abençoa, Senhor, grandemente na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso lidar com os familiares. Obrigado pelo amor que Tu tens tido conosco, mesmo sendo falhos contigo, mas Tu sempre foi misericordioso para conosco. Obrigado por tudo que tens nos dado até hoje, Pai. Em Teu nome te agradeço. Amém. Eu vou fazer uma leitura bíblica. O Isaac disse que ia pregar hoje sobre o amor. Aí eu dei uma ligadinha para ele e a gente decidiu. Vocês podem até acompanhar a leitura comigo. Eu queria ler 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. É o capítulo inteiro. É pequenininho, a gente lê todo mundo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, não seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suporta o mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor.
Eu vou chamar aqui o Marcos. Eu vou chamar o Marcos. Está falhando o microfone, pessoal. Eu vou chamar o Marcos aqui, ele vai cantar 2 hinos com a gente. Boa noite, irmãos. Vamos cantar o hino 152, Pastor Divino. Ouvimos, Pastor Divino, nós temos no lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz viver. Chama os pobres enganados, faz-nos tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o teu poderio no regaço teu pastor. Dá-nos passos de celeste e doce amor. Dá-nos passos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta logo nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua fável proteção. Cantaremos tua fável proteção. Enquanto o Marcos vai. Enquanto o Marcos vai cantar o segundo cântico, eu vou recolher a oferta, certo? Não sei por que Deus chamou, né? Não sei por que Deus amou, a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que tenho Cristo, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro
poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Nós temos algum visitante essa noite? Namorada do Gerson, né? Qual é o nome dela? Amanda. Amanda, seja bem-vinda. Tem mais alguém? Mais ninguém, né? Todos são de casa. O Joninhas, o Jonas. O Jonas, exatamente. Tudo bom, Jonas? Seja bem-vindo. Bom, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem da noite. O Jonas eu conheço há um bom tempo. A Amanda é nova, bem nova, eu não conheço. Seja bem-vinda. Espero que vocês fiquem confortáveis e gostem do culto. E eu conversando com o Isaac agora há pouco, antes do culto, ele estava fechando lá as portas do trabalho dele, ele perguntando aí sobre umas frases aqui do 1 Coríntios 13. E eu estudei, eu vi lá que eu não estava entendendo como era, de que diretriz o contexto levava para explicar o quão grande era o amor de Deus em relação ao que a gente pode tentar interpretar. E é bem complexa a leitura, ela não é tão simples. Aí eu li para o Isaac me explica isso aqui. Ele disse, se eu entender, você também vai entender. Eu disse, me explique também, se eu não estou entendendo. Vai estudar que é melhor. E é de uma forma inigualável. É uma coisa que a gente almeja ter, tenta interpretar, mas falho em conseguir, porque é um amor fora dos padrões que nós podemos até alcançar, né? Enfim, foi a minha interpretação do versículo. Bom, eu vou chamar o Isaac, né? Ele é o pastor dessa noite, vai trazer a palavra. Vamos cantar mais 2 cânticos, para o Igual do Senhor Jesus Cristo, né? Esse cântico é bastante conhecido dos irmãos aqui da igreja, que são mais antigos, né? Então peço que cante junto conosco. E como o Isaac vai falar hoje sobre o amor, então esse cântico vai falar um pouco da mensagem que o Isaac vai trazer hoje à noite. Ama teu próximo como a ti mesmo.
Aos que convivem contigo, saiba amar. Aos que convivem contigo, com paciência conquistando cada coração, com paciência conquistando cada coração. Ama teu próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como ele é, como ele é. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como ele é. O amor é o dom maior que alguém pode ter. Isaac, antes do tempo. Bom, acho que agora é a hora dele, né? Pois, esse convite aqui à frente, Isaac. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre bom podermos estar louvando o nosso Deus e assim meditar também na sua palavra. Agradecemos a Deus porque ainda temos esta liberdade de louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Então, como já foi mencionado pelo Giovanni, nós já cantamos, né? O amor é um dom maior que alguém pode ter. Então, o amor é um dom maior que alguém pode ter. Hoje à noite nós iremos meditar um pouco neste tema, não é? Nesta palavra de apenas 4 letras, uma palavra pequena, mas que tem um grande significado para as nossas vidas e muita coisa a nos ensinar o que é o amor, não é? Então nós vamos falar um pouco sobre esta palavra hoje à noite em a Epístola de 1 João, capítulo 4. Nós vamos abrir para lá. 1 João, capítulo 4. João, capítulo 4, do 7 ao 21. João ele vai nos dizer que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele também nos diz que Deus é luz, né? Ele vai dizer, e esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E João também menciona que Deus é amor, né? Em 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, estas palavras que João menciona, que Deus é Espírito, que Deus é luz, que Deus é amor, são verdades das Escrituras para as nossas vidas, né? E aí ele vai falar também acerca da natureza de Deus. E é interessante, irmãos, que nós aprendemos desde pequeno, desde a infância, nós já conseguimos aprender através de um cântico muito conhecido, muito famoso, que toda criança conhece, todo pai ou toda mãe, todo avô, toda avó já cantou esse cântico para o seu filho ou para o seu neto, não é? Que é o cântico 3 palavrinhas só, né? Então, o cântico 3 palavrinhas só, ele quer nos ensinar somente 3 coisas: que Deus é amor. Ele quer nos ensinar que Deus é amor.
E João, o propósito de João, nós podemos assim dizer que a carta de João, ele está querendo nos ensinar que Deus é amor. Então, em 1 João, capítulo 4, do verso de número 7 ao verso de número 21, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O verso de número 17. Isto é, em que nós aperfeiçoando o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tão grande privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos aqui na tua casa para juntos meditarmos na tua palavra, Pai. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por tão grande amor que o Senhor tem para conosco, como já foi mencionado esta noite, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada família que está aqui hoje à noite, sei com aqueles irmãos que não puderam chegar até aqui. Tu sabes, Senhor Deus, o motivo de cada um. Sei com o pastor, Senhor Deus, no sítio Paraíso, sei com ele, com a sua esposa, ó Pai. Aqueles irmãos que estão ali também juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo. Me dá palavras fáceis, ó Pai, para que possamos compreender a tua palavra. E no nome do Senhor Jesus Cristo, que te oro e te agradeço. Amém. Então, como nós podemos observar, o texto por completo, várias vezes ele vai repetir esta palavra amor, né? Ele vai nos falar sobre o amor. Então, hoje à noite eu queria ver com os irmãos, para juntos respondermos a seguinte pergunta: por que devemos amar? Será que você já parou e já se perguntou por que eu devo amar? Por que é que eu devo amar? E aqui, em 1 João capítulo 4, ele vai nos ensinar alguns motivos por que nós precisamos amar. Um dos motivos, o primeiro deles, que nós precisamos amar, é porque o amor procede de Deus. Devemos amar porque o amor procede de Deus. Olha aí o verso de número 7. Nos diz que nós devemos amar uns aos outros porque o amor procede de Deus. O que é que ele está querendo nos dizer?
Ele está querendo nos dizer neste verso que o amor, ele vem de Deus. Deus, ele é a fonte do amor. Ou seja, o amor vem diretamente de Deus. Se Deus não existisse, o amor também não existiria. Porque o amor, ele vem de Deus. E toda a nossa capacidade de amar não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Nós podemos observar o texto, né? O João leu 1 Coríntios capítulo 13. Você vai ver que ele vai dizer: o amor é paciente, né? Ele diz que o amor tudo suporta. Nós somos pecadores, muitos que aqui estão são casados, né? Imagina 2 pessoas morando na mesma casa, 2 pecadores, se Deus não existisse. Se o amor do nosso Deus não existisse, como seria? Então, nós devemos amar porque o amor procede de Deus. O amor vem de Deus. E nós, eu e você, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Em Gênesis capítulo 1, se você quiser abrir para lá, mas segura aí em 1 João, que a gente vai voltar de novo. Gênesis capítulo 1 e o verso de número 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus trabalhou em nossas vidas, Ele nos moldou para que nós pudéssemos amar. Assim como Ele nos ama, nós também devemos amar aos outros. Nós aprendemos aqui no cântico, já falou sobre tudo isso, não é? Mas tem um detalhe quando nós devemos amar. Nós devemos amar uns aos outros com a pureza do nosso coração. Nós devemos amar de verdade. Devemos amar com a pureza do nosso coração. Lá em 1 Pedro, capítulo 1 e verso 22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro nos diz que nós devemos amar com o amor fraternal. Ainda nos diz que nós devemos amar sem fingimento. E ele completa: amai-vos de coração. Nós devemos amar uns aos outros de coração. Isso inclui, quando nós falamos uns aos outros, vai incluir ao próximo que está do meu lado, vai incluir as pessoas que nós não conhecemos. Nós devemos amá-la. As pessoas que não conhecemos, nós devemos também demonstrar amor para com elas, para que elas possam ver em nós o amor de Deus. Para que ela venha em mim, venha ver em você o amor de Deus. Então, a primeira coisa nós já aprendemos, nós devemos amar porque o amor procede de Deus, ou o amor vem de Deus. A segunda característica de que devemos, por que devemos amar, está ainda no verso de número 7. Nós devemos amar porque somos filhos de Deus. A continuidade do verso número 7 nos diz: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama, ele ama porque ele conhece a Deus. Olha, irmãos, quando nós fazemos parte da família de Deus, nós somos chamados de seus filhos. Lembra que quando nós ainda não conhecíamos a Cristo, muitas pessoas dizem: não, eu sou filho de Deus. Não somos filhos de Deus ainda. Somos criaturas de Deus. Mas quando temos um encontro com Deus, aí sim nós podemos dizer que somos filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nascemos na família de Deus, nós devemos amar uns aos outros, porque Deus nos ensina como nós devemos amar. Em 1 João capítulo 3, aí você já está do lado, nós estamos no capítulo 4, mas no capítulo 3,
e versículo de número 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha aí. Aquele que não ama permanece na morte. João está nos dizendo que tornar-se um cristão é ressuscitar da morte para a vida. Tornar-se um cristão é ressuscitar da morte para a vida. É passar do ódio para o amor. Né? Infelizmente, muitas vezes nós escutamos pessoas dizer: eu tenho ódio de fulano. Então, ainda está vivendo na morte. Ainda não está vivendo na vida, mas está vivendo na morte. Mas o Senhor Deus, quando Ele demonstrou o seu amor para conosco, Ele nos mostrou que nós devemos amar uns aos outros. Ele nos diz que nós passamos da morte para a vida, nós passamos do ódio para o amor. E Gálatas capítulo 5, se você for para lá, texto também muito conhecido. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 e 6. 6 não, 10. Gálatas 5 e 6, verdade, 5 e 6. Algum irmão pode ler para mim? Gálatas 5 e 6. Confio em vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Vou ler aqui novamente. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor, essa sim, ela tem valor. A fé que atua pelo amor, ela tem valor. E aí, o verso de número 22, ele vai ainda nos dizer algo importante, que quando nós passamos da morte para a vida, nós também passamos a fazer parte, né, vai fazer parte de nós, o fruto do Espírito. E só o primeiro aqui diz: mas o fruto do Espírito é amor. Várias referências na Bíblia vai nos falar sobre o amor. E aí ele diz: olha, mas o fruto do Espírito é amor. A falta de amor indica, quando nós temos falta de amor, indica que a pessoa está espiritualmente morta. Quando nós não conseguimos amar ao próximo, quer dizer que eu estou morto espiritualmente. Porque nós devemos amar. A própria Bíblia, irmãos, ela nos adverte que todo crente, ele deve se revestir-se de amor. Todo crente, ele deve se revestir-se de amor. Todo crente, ele deve ser abundante do amor. Todo crente, ele deve permanecer no amor. E todo crente, ele deve fazer tudo com amor. Lá em 1 Coríntios, quando o João Filho leu, ele vem dizendo que se eu tiver várias coisas, mas se eu fizer sem amor, nada foi feito. Não é assim que o texto diz? Que sem amor não adianta fazer nada. Eu devo fazer com amor. Então, nós podemos aprender aqui a segunda característica, que devemos amar porque somos filhos de Deus. E aí no verso de número 8, ele deixa bem claro o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu creio, eu espero que todos nós estamos manifestando o nosso amor.
O nosso amor para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos familiares, para com os nossos irmãos, os nossos vizinhos. Devemos demonstrar amor, porque o amor, ele vem de Deus. E aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Em terceiro, a terceira característica que podemos tirar daqui é que devemos amar porque Deus nos amou. Você já parou para pensar que Deus ama a mim e ama você também? Olha o que diz o verso de número 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. João nos diz aqui, ele vai nos chamar a nossa atenção, nos dizendo a condição. Se Deus de tal maneira me amou, eu também devo amar uns aos outros. Eu estava olhando o significado, olhando o que é que ele quer dizer. Não é? Ele quer nos dizer o seguinte: se assim como Deus me amou, eu também tenho a obrigação de amar uns aos outros. Isaac, mas amar é tão difícil, mas Deus me amou. Assim como Deus me amou, eu também posso amar ao próximo. E ele ainda nos diz mais, ele não para por aí, ele diz o seguinte: que o amor de Deus por nós é a grande motivação para amarmos uns aos outros. O amor de Deus é a grande motivação para amarmos uns aos outros. O amor, ele deve ser praticado para com todas as pessoas. Nós devemos praticar o amor para com todas as pessoas. Como? Gálatas capítulo 6, vou ler esse texto, e verso de número 10, diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E ele continua no mesmo texto: mas principalmente aos da família da fé. A coisa mais fácil do mundo é eu dizer que amo a minha esposa e amo meus filhos. É ou não é? É fácil eu dizer que amo meu primo, a minha tia, minha mãe, o meu pai e ao meu próximo, sem ser esses que eu estou mencionando. Devemos demonstrar amor, porque o amor de Deus, ele nos motiva a amar também uns aos outros. O amor de Deus, ele não se estende somente para os da fé, mas ele também se estende para os nossos inimigos, se é que nós temos, não é? Ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Isaac, amar aquele que me ama é fácil, agora amar aquele que não me ama, aí está um problema, né? E orar pelos nossos inimigos. Mateus ele apenas não apresenta que nós devemos amar, mas que nós também devemos orar por eles. O amor de Deus, ele é tão grande, mas tão grande, que ele vai se estendendo até mesmo aos nossos inimigos. Porque Deus é amor. Assim como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós devemos praticar estas palavras, porque é Deus que nos manda cumprir. Não sou eu, não é o pastor ou qualquer outro irmão, mas é o próprio Deus que nos adverte e manda que nós devemos amar. Em quarto lugar, nós devemos amar porque Deus permanece em nós.
Olha aí o verso de número 12 até o verso de número 16. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quando nós amamos a Deus, o amor de Deus que está em nós, ele vai se aperfeiçoando a cada dia. E ele continua: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quando nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. A partir do momento que nós confessamos o Senhor como Salvador de nossa vida, o Espírito Santo ele habita em nós. Se você olhar comigo Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: tem alguns irmãos abrindo, vamos esperar. Efésios 1, 13 e 14. Nos diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A partir do momento que conhecemos o Senhor como Salvador de nossa vida e conhecemos o verdadeiro Evangelho de Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Isso quando confessamos o Senhor como Salvador de nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e de que não sois de vós mesmos? Deus permanece em nós e nós nele. Assim, crer e amar são provas da comunhão que eu tenho com Deus. Quando eu creio em Deus, quando eu amo a Deus, quando eu amo a meu irmão, eu demonstro que eu tenho comunhão para com Deus, que eu conheço a Deus de verdade. E ele ainda nos diz o seguinte, em 1 João 4,16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Em quinto lugar, nós podemos aprender que devemos amar, porque somos capazes de amar. Muitas vezes, não sei, talvez você se pergunte: será que eu posso amar aquela pessoa? Será que eu posso amar fulano de tal? O Senhor nos ensina, Ele nos diz que nós somos capazes de amar. Olha o que diz o verso de número 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
nós não sabíamos o que era o amor. E nós não tínhamos conhecimento do que era amar e ser amado. Nós não tínhamos conhecimento do que era isso. Mas agora, selados pelo Espírito Santo, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, tendo o fruto do Espírito em nossas vidas, que é o primeiro deles que nós mencionamos, que é o amor, nós podemos dizer que nós somos capazes de amar. Nós somos capazes de amar agora por causa do amor incondicional de Deus por mim e por você. Por causa do amor incondicional de Deus, nós podemos amar. A nossa capacidade de amar uns aos outros, ela foi restaurada pelo próprio Deus. Assim, nós podemos amar. Mas como é que eu posso amar? Eu posso amar quando eu digo que eu amo, eu vou me dar pelo outro, não é? Quem é casado, o marido, ele vive para fazer a sua mulher feliz. Em primeiro lugar, ele ama a Deus. Em segundo lugar, ele ama a sua esposa. E a esposa, da mesma forma, ela vive para Deus e vive para fazer também o seu marido feliz. Então, nós devemos dar-se pelo outro. Nós demonstramos amor quando nós ajudamos as pessoas que estão passando necessidades. Nós demonstramos amor quando nós visitamos aquelas pessoas que estão enfermas, seja ela crente no Senhor Jesus Cristo ou não. Nós também demonstramos amor quando nós perdoamos uns aos outros, quando nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Nós demonstramos amor. E olha, amados, nós precisamos colocar isso em nossa mente, que tudo que nós viemos a fazer, nós devemos fazer com amor. Devemos fazer por causa do amor de Deus para conosco. Nós devemos fazer por Ele. Perdoar, muitas vezes, é algo difícil, não é? Perdoar, muitas vezes, é algo difícil. E pedir perdão? Será que é mais difícil pedir ou perdoar? Mas quando nós olhamos para o amor de Deus para conosco, quando nós olhamos que sendo nós tão pecadores, e Deus, não sei porquê, né, nós estamos indo aqui hoje à noite, eu não sei porquê o amor de Deus a mim se revelou, mas eu sei e tenho crido. Eu sei e eu tenho crido no Senhor Jesus Cristo, que estou bem certo, não é? O hino também vai dizer isso. Então, assim nós devemos pensar. Assim como Deus me amou, eu também posso demonstrar esse amor ao próximo. Olha aí, 1 Coríntios, capítulo 13. Vou voltar para lá de novo. 1 Coríntios 13, e o verso de número 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Se eu fizer tudo isso, mas se eu não tiver amor, eu não fiz nada. Eu tenho que fazer com amor. O 4 diz: o amor é paciente. Nós devemos ter paciência com o nosso próximo. Devemos ter paciência com os nossos filhos. Muitas vezes falam, mas devemos ter paciência com os nossos filhos. Devemos ter paciência com o nosso cônjuge. Devemos ter paciência uns para com os outros.
e precisamos demonstrar amor. Precisamos demonstrar amor uns para com os outros. Podemos assim dizer que a maior demonstração de amor de Deus por nós se encontra em João 3,16, que é bem conhecido, né, até das crianças, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor! Tão grande amor que o Senhor tem por nós. O amor do Senhor foi tão grande, de tal maneira, ele foi tão grande, que ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Ele morreu por mim, por você que hoje já aceitou Cristo como Salvador. Você que ainda não tem o Senhor como Salvador de sua vida, saiba que o Senhor morreu por mim e por você. E se você quer descobrir como eu devo amar, então você deve primeiramente conhecer a Deus. Você deve entregar a sua vida a Deus, entregar o seu caminhar a Deus, para que assim você possa dizer: hoje eu sei o que é o amor. Amados, nós vivemos em um mundo que procura paz, mas que está convivendo com conflito. Um mundo que está procurando o amor, mas vive com medo. E o amor e a paz verdadeira nós só iremos encontrar em Deus. Então, se você ainda não tem o Senhor como Salvador de sua vida, busque ao Senhor, porque somente nele você vai saber o que é amar, você vai saber o que é o amor. Ontem nós estávamos estudando aqui com os jovens, lá em Efésios capítulo 5, e ele vem dizendo lá, Paulo falando aos Efésios, ele diz: vede prudentemente como andais, né? Não como insensatos, mas como sábios, andai como sabedoria. E versículos antes ele vai dizer: andai em amor, andai na luz. Nós devemos andar com amor, devemos andar na luz. Mas por quê? Eu devo andar com amor e eu devo andar na luz, porque eu sou filho de Deus. Eu tenho Deus como Salvador de minha vida. Você que já tem o Senhor como Salvador de sua vida, você pode amar. Você pode viver para amar a Deus em primeiro lugar e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nós podemos ver outra demonstração do amor de Deus para conosco, lá em Romanos capítulo 5 e verso de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para mim, para você, sendo eu ainda um pecador. Deus demonstrou o seu amor. Ele demonstrou o seu amor naquela cruz. E é interessante observarmos que o Senhor Jesus Cristo, ao estar naquela cruz, ele não tinha nenhum pecado que fosse dele. Nenhum era dele. Todos. Era meu e era teu. Todos aqueles pecados eram meu e era teu. Cada humilhação que ele sofreu foi por minha e por tua causa. Cada chicoteada que ele levou foi por mim e foi por você. Cada gota de sangue derramada foi por mim e foi por você. Foi uma demonstração de amor. Amados, se nós olharmos os princípios bíblicos para uma vida cristã, são coisas fáceis de fazermos, mas muitas vezes nós achamos difícil. Deus nos manda amar, Deus nos manda perdoar,
Deus nos manda amar ao nosso próximo. Deus nos manda orar. Deus nos manda ler as Escrituras, coisas fáceis de fazer. Mas onde nós colocamos obstáculos. Nós dizemos muitas vezes que não conseguimos amar. Por que é que eu devo amar? Eu devo amar por isso. Porque Deus é amor. Eu devo amar porque Deus é amor. Em sexto lugar, no verso número 20, já se aproximando para a gente encerrar, ele vai nos dizer que devemos amar porque o amor, ele prova honestidade. O amor, ele prova honestidade. Olha aí o verso de número 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que está falando. Quando a Bíblia fala, é Deus falando. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Muitas vezes nós temos amor para muitas pessoas, mas ainda existe alguma coisa que eu ainda não amo. E eu fico carregando aquilo no meu coração e não peço a Deus para tirar, para que eu possa perdoar, para que eu possa amar, para que eu possa amar de verdade, para que eu possa amar sem fingimento, para que eu possa amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, o amor, ele vai provar a identidade, ele vai provar a honestidade, né? O amor, ele é a carteira de identidade do cristão. Você anda na sua carteira com a sua habilitação, com a sua identidade, para você se identificar perante as autoridades. E a carteira do cristão também, a identidade do cristão é o amor. Ele é a carteira de identidade do cristão. Pela prática de amor, um cristão verdadeiro é conhecido. Não existe amor ao próximo na vida de um hipócrita. O hipócrita, ele não ama o próximo. E se ele ama, não ama de uma forma verdadeira. Olha, 1 João 2, 9 ao 11. 1 João 2, do 9 ao 11. Diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Cada texto que nós olhamos falando sobre amor. Falando que se nós não amamos ao próximo, nós estamos em trevas. Se nós não amamos ao próximo, nós estamos mortos espiritualmente. E ele ainda nos apresenta, neste mesmo texto, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. O verdadeiro cristão, ele ama com sinceridade. Ele demonstra honestidade porque ele ama com sinceridade. Nos diz a palavra do nosso Deus em Romanos 12, 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ele nos manda, Paulo nos diz que nós devemos detestar o mal e devemos nos apegar com o bem.
Mas seres humanos que somos, como o próprio apóstolo Paulo diz, não é? Eu faço aquilo que eu não quero. Não é assim que o apóstolo Paulo nos apresenta? Muitas vezes o ser humano ele é levado muitas vezes a fazer mais o mal do que o bem. Quando alguém faz o bem, é algo extraordinário. Agora, quando alguém faz o mal, as pessoas dizem, não, isso é normal. Mas quando se faz o bem, é algo extraordinário. É por isso que nós devemos olhar para dentro das Escrituras e pedir a direção do nosso Deus para que Ele vá nos moldando dia após dia, para que nós possamos demonstrar amor, para que nós venhamos conhecer o amor de Deus para as nossas vidas. E por último, nós vemos aí no verso de número 21, que nós devemos amar, porque o amor, ele é um mandamento. Nós devemos amar, porque o amor, ele é um mandamento. Diz assim o verso de número 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Você viu no versículo anterior, no versículo 28, aliás, no versículo 20, que se alguém disser que ele ama a Deus e vai odiar seu irmão, ele é mentiroso. Porque se o meu irmão que eu vejo todo dia, eu não consigo amar, será que eu vou conseguir amar a Deus que não vejo? E ele diz aí no 21, que nós devemos amar, porque é um mandamento, é uma ordem de Deus para as nossas vidas, que nós devemos amar. Amar ao próximo não é uma opção, não é como muitos de nós achamos, mas ela é uma ordem dada pelo próprio Deus. Olha comigo aí, Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Mateus 22, a partir do 34. Diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Qual é o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração. E o verso número 38. Este é o grande primeiro mandamento. Olha o que ele diz no 29. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nós vimos aí quais são os dois. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e devemos amar ao próximo como a ti mesmo. Devemos amar a Deus acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. E devemos também demonstrar o nosso amor ao próximo, porque é um mandamento, é uma ordem de Deus, por isso devemos amar. Tem um livro que ele tem um título que diz Deus mandou. E ele diz, coloca lá algumas ordens estranhas de Deus, né, do pastor Valdir Vélez. Mas ele coloca lá algumas coisas, uma delas que ele coloca é sobre o amor. E ele diz lá no livro, ele diz assim: por que é que eu devo amar? Simplesmente porque Deus mandou. Eu devo amar porque Deus mandou. Então, amados,
Quando nós falamos que devemos amar ao próximo como a ti mesmo, eu quero dizer que aquilo que eu quero para mim, eu também devo desejar para o meu próximo. Não é? O que é que a Bíblia nos diz? Se o teu filho te pedir um pão, tu vai dar o quê? Uma pedra? Você vai dar uma pedra para o seu filho no lugar do pão? Eu imagino que não. Se você chegasse para alguém e pedisse um pão e a pessoa lhe desse uma pedra no lugar do pão, você iria gostar? Não iria não. Então, ama teu próximo como a ti mesmo. Se tu quer um pão, dá um pão para o teu próximo. Aquele bem que tu quer para tu, queira também para o teu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É a ordem que o Senhor nos dá. É o mandamento que o Senhor nos dá. Que devemos amar ao nosso próximo como nós amamos a Deus e a nós mesmos. Aquilo que queremos, nós devemos querer para mim, também para o outro. E nós podemos aí concluir lembrando destes pontos que a gente falou, não é? Nós falamos que devemos amar porque o amor procede de Deus. Devemos amar porque somos filhos de Deus. Devemos amar porque Deus nos amou. E devemos amar porque Deus permanece em nós. E devemos amar porque somos capazes de amar. Devemos também amar porque o amor, ele prova honestidade. E devemos também amar porque o amor é um mandamento. E podemos concluir dizendo assim, que podemos assim amar, podemos amar porque o amor é o maior de todos os mandamentos. Primeiramente, eu devo lembrar de amar a Deus e depois ao meu próximo. E em seguida, eu posso também reconhecer que o amor, ele vem somente de Deus. Somente Deus pode me capacitar para que eu possa amar a outra pessoa. Nós devemos sempre lembrar disso. Tem até um cântico que bem antigo também, que nós cantávamos aqui na igreja, ele é bem antigo também, que ele diz assim: há instantes na vida que a gente se esquece que Deus existe. Nem sequer uma prece consegue fazer por estar sempre triste. Pois se em você tu tem volta, pois se as coisas que estão em sua volta parecem sem graça, sem muito valor, falta em você uma coisa que se chama o amor. Se ao teu redor as coisas parecem sem graça e elas não têm valor, é porque está faltando em você uma coisa que se chama o amor. E olha, você que está conosco esta noite, você também que está nos assistindo, se você ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida, aceite enquanto há tempo, para que você também venha provar desse amor que o Senhor tem para conosco. Porque o Senhor é bom e o seu amor é maravilhoso. Não existe coisa melhor do que presenciarmos e sentirmos o amor de Deus em nossas vidas. Que possamos assim olhar para as nossas vidas e sair daqui lembrando disso, que nós podemos amar, que Deus nos amou e que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como Deus me amou, eu também posso amar ao próximo. Inclusive, amar aquelas pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador. Elas precisam conhecer o amor de Deus. Esse amor que habita na minha vida, que habita na tua vida. Esse amor ele deve ser demonstrado para com as pessoas que estão lá fora.
para com as pessoas que ainda não têm o Senhor como Salvador de sua vida, as pessoas que, se tiver alguém aqui que ainda não tem o Senhor como Salvador, você deve provar desse amor. Você deve conhecer a Deus, porque Deus é amor. Amém? Então nós vamos orar e logo após a oração estamos encerrados. Oremos. Grandioso Deus, nós queremos, ó Pai, mais uma vez te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra, que o Senhor tem nos dado o privilégio de ler e de meditar, Senhor Deus, na mesma. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações, ó Pai. Molda, Senhor Deus, o nosso coração, para que, Senhor Deus, assim nós venhamos reconhecer que precisamos amar, que nós viemos, Senhor Deus, olhar para o Senhor e ver que tão grande amor o Senhor tem tido para conosco. Nos ajuda, ó Pai, amar ao nosso próximo. Nos ajuda, Senhor Deus, a demonstrar o nosso amor para com os nossos inimigos, para com aquelas pessoas que nos perseguem. Nos ensina, nos mostra, para que possamos amá-las, ó Pai. E nós pedimos também, Senhor Deus, que o Teu amor, Ele vai de encontro a cada coração esta noite. As pessoas que estão aqui, ó Pai amado, as pessoas que estão nos assistindo em sua casa, principalmente, Senhor Deus, aquelas que ainda não Te têm como Salvador de suas vidas, para que elas possam experimentar este verdadeiro amor e que elas possam Te buscar, para que elas possam dizer: olha, eu experimentei o amor de Deus, que não existe nada melhor do que amar a Deus e demonstrar este amor a outras pessoas, e lembrar que Deus me amou, lembrar que Deus está comigo em todo momento. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo. Nos leve em paz aos nossos lares. Sei com esta semana, ó Pai, que está se iniciando, nos protege, Senhor Deus, cada um no seu trabalho, ó Pai, para que tudo que viemos a fazer, nós viemos glorificar o Teu nome e demonstrar o Teu amor. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Estamos encerrados. Só vai transferir. Não sei por que o YouTube tá assim. É porque no meio, se colocar no meio, tem que ficar fazendo os slides, né?